Fala coders! Iniciando oficialmente agora a nossa segunda live da DevRise Week. Basicamente, deixa eu até pegar aqui o meu simulador. Na última live eu expliquei para vocês o que é o Atomic Design, a estrutura que o Expo cria, o nosso aplicativo. A gente construiu a nossa primeira tela já com esse texto e com essa imagem. E eu vou começar essa nossa segunda live com duas coisas bem importantes, beleza? A gente vai instalar dois pacotes. Quais são esses pacotes? Justamente o que o Marcos já começou perguntando aí pra gente, né? Que é o ESLint e o Prettier. Para que servem essas duas bibliotecas? Essas duas bibliotecas são basicamente bibliotecas que forçam, entre aspas, a gente utilizar o código de uma maneira mais certa, ou seja, eles prevêem, de uma maneira preventiva da gente cometer erros. O ESLint faz isso. E no caso do Prettier, ele formata o código para o código ficar melhor indentado, mais bonito, mais espaçado sempre da maneira certa. Então o que eu vou começar fazendo? Eu justamente vou começar a instalar essas duas bibliotecas. Essas bibliotecas, elas são bibliotecas de desenvolvimento. Então quando a gente dá o npm install ou yarn add, a gente coloca elas como dependência de desenvolvimento colocando um traço D. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, deixa eu abrir uma outra aba do meu terminal justamente na pasta do projeto, então navega até a pasta do projeto, e aí eu vou dar um yarn, eu prefiro yarn, já falei que é com vocês algumas vezes, add ESLint, beleza. Eu também vou adicionar o Prettier, Prettier é com 2 T's, beleza. E também a gente vai precisar de algumas outras, então vai ter, deixa eu ver as outras, ESLint, plugin, React, beleza? ESLint, plugin, React, hooks, beleza? E também, deixa eu ver se a gente tem mais alguma. Eu vou deixar o ESLint plugin import. O ESLint, eu vou até mandar depois, vou mandar aqui na live o código para vocês colocarem aí, porque vai ficar mais fácil do que vocês terem que digitarem. ESLint plugin import, a gente já fez plugin JSXA11Y. Isso aqui tudo com menos D. Na verdade, acho que ficou o Babel root. ESLint plugin Babel ESLint, na verdade é ESLint import resolver Babel, agora sim, plugin root import, beleza? E agora tudo isso como dependência de desenvolvimento D maiúsculo. Então vou mandar aqui para vocês na live para ficar mais fácil para quem quer fazer. Boa noite, Everton. Beleza, mandei o comando aqui, ó, para todo mundo ver. Beleza. Agora duas coisas. Se você ainda não tem no seu VS Code instalado, você vem aqui nas bibliotecas nessa do lado esquerdo. Você tem que instalar tanto o ESLint, aí o ESLint, ESLint. Beleza, já estou instalado. E o outro é o Prettier. A mesma coisa, Prettier Code Format. O meu já está instalado aqui também, beleza? O ESLint estava instalado? Também está instalado, beleza. Então, a partir disso, eu vou criar dois arquivos, que é o ESLint-rc e também o Prettier-rc. Então, bora lá. Então, .prettier.rc. Eu acho que rc.js. Ah, sim. .js. Beleza. Aí aqui a gente vai colocar um module.exports. Isso aqui é só uma boa prática de configuração. Isso aqui praticamente você pode copiar e colar de cada projeto. Quando a gente colocar no Git aqui, aí você acessa o Git que eu vou mandar lá no nosso canal do Discord. E aí vai ficar mais fácil. Você pode só copiar e colar. Isso aqui é basicamente uma configuração padrão que a gente precisa de fazer para ficar certinho, beleza? Então print width. Eu vou copiar e colar aqui também para a gente não perder muito tempo das configurações que eu tenho dos outros projetos. Então vou deixar dessa forma. E também o ESLint também vou fazer do mesmo jeito. Então, ESLint-rc.js, que é essa configuração aqui. ESLint
.eslint.rc.js. Agora sim. Beleza. Então, vou deixar essa configuração aqui também. O React Hooks e o import foi o que a gente colocou. Ele está estendendo a configuração do React Native Community, que é a configuração que o React Native Community fez para a gente ter esse padrão de código React. Esse import resolvers, a gente basicamente vai utilizar ele para ficar mais fácil importar, ao invés de colocar ponto, barra, ter esses caminhos relativos, a gente usar caminhos absolutos. E aqui também eu coloquei algumas rules como semi para nunca utilizar, o semicolon, o ponto e vírgula e também o no extra boolean cast, aqui é só para prevenir algumas coisinhas também. Beleza, ele deu failed community, tá, esse aqui ele já vai começar a utilizar depois, beleza. Então agora, além de fazer esses dois, eu também vou precisar de configurar o meu Babel para rodar justamente esse import resolver. Então eu vou aqui utilizar o Babel config.js e dentro do Babel config.js ele ainda está reclamando do slint ali, eu vou ter que configurar isso aí certinho. Então talvez tenha que instalar a extensão do React Native Community. Então aqui dentro eu vou colocar o plugins do import resolver, que é o que a gente já tinha, beleza? Que é o Babel plugin syntax do Babel plugin root import, para ele fazer no root path o src. Então isso aqui é basicamente uma configuração bem padrão, viu, pessoal? Assim, se vocês tiverem dúvida, eu vou só colocar lá no nosso Git. Vocês podem praticamente copiar e colar, é basicamente uma configuração padrão que a gente tem. Não que eu recomende ficar copiando e colando códigos, é bom vocês entenderem o que está aqui, então só novamente repassando o slint, ele força o nosso code style e ele vai estender aqui o React Native Community, que é basicamente os padrões da comunidade do React. Aqui a gente está importando também os plugins do React, React Hooks e de import, para a gente justamente conseguir fazer aqueles imports relativos ao invés de absolutos. O que são imports absolutos ao invés de relativos? Absolute Imports é basicamente quando eu só vou colocar o src barra. O relativo é aquele igual a gente fez na última aula que a gente tinha que ficar dando ponto, barra. Então a gente ganha tempo no desenvolvimento disso. Beleza? Deixa eu só confirmar que o Prettier também já está certo. Eu vou ver aqui o que o ESLint está reclamando, mas eu acredito que deve estar faltando alguma coisa no nosso package JSON. Deixa eu ver aqui o package JSON até de outro projeto para ver se a gente está... Faltou alguma dependência. Então... Um minuto, esse do Syntax Decorator que a gente acabou de colocar aqui também vai faltar, então vou dar um yarn-d dele. E o ESLint React Native Community. Yarn-add React Native Community. Agora eu acho que ele vai parar de reclamar aqui. Eu acho que além disso também o Babel root import que a gente vai ter que colocar, que eu não coloquei. Faltou isso também. Quando eu subir no Git vai ficar mais fácil para vocês pegarem tudo. Então se tiverem alguma dúvida em relação a isso, vocês podem mandar aí. Mas é só uma configuração básica aqui de projeto para a gente não ter nenhum tipo de código sendo escrito errado, vamos colocar assim, beleza? Tá sendo instalado já. Deixa eu abrir aqui de novo. Beleza. Eu vou ter que matar o servidor e rodar de novo, beleza? Vou até fechar aqui. Aí sim a gente roda junto. Tá. Enquanto isso, pessoal, deixa eu explicando aqui como é que a gente vai fazer o Atomic Design. O que acontece? A gente tem, pegando aqui, né, a nossa seção de filmes, a gente tem o title da seção que é um átomo, ou seja, o menor elemento que a gente tem, que é um texto, o elemento mais simples, que não depende de nada. Aqui dentro a gente tem um card que é justamente trazendo funções mais complexas, né? Justamente com uma imagem, a gente poderia adicionar outras coisas nesse card também. Então esse card é uma molécula, é o segundo nível, beleza?
E aí o terceiro nível seria a lista que reúne esses cards. Então o Atomic Design, né, que o pessoal falou que a gente poderia dar uma revisada, começa nesse princípio. Beleza? Então um botão também é uma molécula, porque o botão praticamente não depende de nada. A gente tem aqui o ícone, que seria um átomo também, que é basicamente o import de uma biblioteca, que a gente pode deixar mais personalizado. Mas é super simples, super tranquilo. Beleza, terminei aqui. Yarn, Edge, só que faltou o Babel Plugin Root Import para a gente terminar essas configurações. É um pouquinho mais chatinho essas configurações, mas qualquer coisa vai estar comitado lá no nosso Git. Eu mandei o Git ontem na nossa comunidade, se você não está lá ainda, entra lá. Beleza? Então, agora sim, vamos dar um Yarn Start novamente. Se as configurações estiverem todos certos, não vai dar bug. E beleza, abrindo o projeto, carregou pelo visto, show. Então as configurações estão feitas. Eu vou até fazer, deixa eu pegar o meu programa de Git aqui, que eu uso o Git Kraken, que ele facilita bastante o Git quando você precisa de fazer algumas ramificações. O link do Discord, Márcio, eu vou pedir pro Kennedy, que é uma das pessoas que está ajudando a gente, ou a Mariana ou a Joane, para mandar aqui para vocês. Ou quem puder aí, a Abner, pessoal, quem puder mandar o link do Discord, manda aqui na live, beleza? Então vou pegar o nosso Star Wars Wiki. Deixa eu abrir ele aqui. E vou fazer um commit só com essas configurações para ficar mais fácil para vocês acharem depois, beleza? Então aqui, projetos, Star Wars Wiki, vou abrir. Então vou fazer essas configurações todas aqui. Eu vou dar um fit configuração. Eu vou comentar em português, não façam isso. Comentem sempre em inglês, então vou comentar em inglês. Config for lint e prettier. Faltou Babel ali também. lint, Babel e prettier. Vou mandar o link desse commit para vocês lá na comunidade. E aí fica mais fácil, tranquilo? Beleza, passou a parte mais chatinha agora da configuração, agora nosso código já está bem configurado. Geralmente quando a gente cria com React Native padrão, ele não precisa disso, mas com Expo precisa. Então só já deixei configurado aqui para ficar mais fácil, beleza? Só dar um salvar aqui, não vai fazer nenhuma diferença. Agora eu só vou identando os códigos aqui para resolver, tá vendo? Ou justamente essas, vou abrir uma tela aqui, ó. Tá vendo tudo que fica vermelhinho aqui? É o ESLint que faz isso, falando que tá, entre aspas, errado, ó. Aí, ó, já configurou. Então, quando eu salvo agora esses arquivos, ó, eu poderia só rodar um comando para o lint identar tudo, mas, ó, aí ele vai já formatando tudo de um padrão só e a gente não precisa se preocupar, porque já fica melhor escrito e melhor indentado. Bom, passamos essa parte, agora a gente vai para uma parte um pouquinho mais legal, né? Se vocês perceberam, aqui no nosso protótipo, né, a gente usa uma fonte que chama Source Sans Pro. A gente tem que instalar essa fonte, né, para ficar mais parecido o nosso aplicativo. Então o que eu vou fazer? Deixa eu trazer para cá a documentação do nosso Expo. Aqui o Expo ele tem uma documentação própria igual o React Native tem. Então, caso você tenha alguma dúvida, você pode vir na própria documentação do Expo também, ou, por exemplo, fazer como é que eu fiz, ó. Expo Custom Fonts. Então, se você tem alguma dúvida, digita essa dúvida no Google e veja as primeiras opções. Então, ele já abriu aqui para mim a documentação de fontes do Expo, beleza? Então, o que ele fala aqui? Ele tem que dar um Expo install, e aí o Expo não é NPM, não é Yarn, beleza? Expo Google Fonts. E aí, nesse caso,
ele deu uma Expo Google Fonts ITER, beleza? Nesse caso, eu não quero a fonte ITER, eu quero outra fonte, que no caso, a fonte que eu quero, aí ele vai até dar um exemplo aqui dos repositórios, ó, a fonte que eu quero é a Source Sans. Então eu vou procurar aqui, ele deu o exemplo da ITER, deixa eu ver se ele Available Fonts. Então, deu fontes do Google. Deixa eu ver se ele já traz aqui pra gente o Source Sans Pro. Gallery in this repo, font families, beleza. Source Sans Pro. Ó, já achei aqui a nossa fonte. Ele já deu qual que é. Aqui, ó, Source Sans Pro, beleza? Então, é bom que a maioria das fontes do Google já estão disponíveis aqui. Então, eu vou justamente aqui, ó, Expo Install Expo Fonts. Vou copiar isso aqui. Vou abrir outra aba do meu terminal de novo, Expo Install Expo Fonts. E aí eu vou pedir ele justamente aqui para Expo da fonte do Source Sans, beleza? Então, com isso ele já vai instalar a fonte que eu preciso para a gente deixar fidedigno o nosso projeto, beleza? Já está baixando aqui a dependência. Eu vou matar aqui o servidor, tá vendo que ele até tá ficando meio doido aqui atrás. Tá. Já instalou. Vou dar um yarn start de novo. E vou rodar de novo, porque a gente instalou um arquivo de fonte. Vou dar o i. Beleza, tá abrindo o iOS. E aqui ele dá o exemplo de como a gente fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? Justamente o use fonts, beleza? Então eu vou importar aqui do nosso Google, vamos abrir aqui o nosso código. Tem que ser no app.js que ele está fazendo isso. Então aqui dentro do app.js eu vou importar justamente igual ele está fazendo aqui, ó, mas o nosso caso não é o Google Fonts ITER. Expo Google Fonts, no nosso caso, vou até pegar aqui do nosso package.json para não errar como é que escreve, né? Então eu vou pegar aqui a Expo Google Fonts Source Sans Pro, beleza? Expo Google Fonts Source Sans Pro. Ótimo. E aí aqui, no nosso caso, não é ITER Black, é o Source Sans, e aí ele já dá todas as fontes aqui que a gente precisa. Beleza? Então, eu vou precisar da regular. Deixa eu até pegar aqui no meu Figma, a gente fez alguns estilos de texto, ó. A gente tem o title, a gente tem o subtitle. Então, deixa eu até, só para testar aqui, né? A regular, a bold, a black, regular, bold, black, acho que são só essas que a gente vai precisar, viu? Regular, bold, black e semi-bold. Então, regular, bold, semi-bold e a black. Beleza? Ótimo. Então, vou só clicar aqui para formatar o documento com o botão direito, só para ele já quebrar as linhas aqui. Ótimo. Agora, pessoal, a partir disso, eu vou fazer igual ele fez aqui, ó. Let font loaded é igual use fonts, e eu coloco as fontes que eu vou utilizar aqui dentro. Então, a mesma coisa aqui, só que aí aqui eu vou passar as fontes que eu quero que sejam carregadas pelo aplicativo. Então, bold, semi-bold, regular e a black, que é justamente as que a gente tem lá. Ótimo. E eu faço isso. Agora, ele me dá esse app loading que vem do Expo App Loading, que é justamente se o aplicativo está carregando. Beleza? Então, se o aplicativo estiver carregando ainda, eu tenho que renderizar esse app loading, que é basicamente o que já vem dentro do app, Expo. Então, eu vou dar um import app loading from Expo. Nesse caso, eu vou ter que estar instalando o Expo App Loading. Deixa eu só ver se ele instala com o próprio Expo, beleza? Expo App Loading, ele me dá a documentação aqui. Expo Install, Expo App Loading. Aí justamente a gente não usa npm yarn, beleza? Então vou matar aqui novamente, só para ele instalar. Então vou dar um clear, yarn add. Eu acabei de falar que não pode dar yarn add, eu tô dando yarn add. Então é com Expo Install, Expo App Loading, ele vai instalar o App Loading pra gente identificar se o aplicativo ainda tá carregando. Na verdade ele vai renderizar o aplicativo carregando. Beleza. Então vocês podem ver, pessoal, que é basicamente
tudo com base em documentações. A documentação é o melhor amigo do desenvolvedor e o segundo ponto é que é sempre em inglês. Então, sempre vou reforçar aqui para vocês que é necessário, mais do que necessário, o inglês, pelo menos a leitura, né? Para estar conseguindo desenvolver legal. Então, bora lá, voltar para o app loading. Então, ó, se a fonte não tiver carregada, a gente vai retornar o app loading. Já fez, yarn start de novo só para iniciar novamente. Ótimo. Então vou apertar o i aqui para ele rodar o aplicativo. Beleza. Então, aí vamos lá. If diferente de fonte load, então return o app loading. E aí quando eu deixo isso aqui, ele vai renderizar o que está vindo primeiro, né? Então se a fonte ainda não tiver sido carregada, retorna o app loading. Se não, eu não preciso usar else aqui, viu, pessoal? E aí ele retorna a splash screen, beleza? Então, vou só matar aqui o aplicativo que está rodando. Vou abrir o Expo aqui de novo. Então, geralmente, a maioria dos aplicativos tem fontes personalizadas. E 90% dos casos são essas do Google Fonts. Então, é tranquilo, beleza? Então, ele deu algum tipo de problema aqui, ó. Element types invalid. Ah, tá. Eu não importei o Expo App Loading certo. Expo App Loading. Beleza. Vou dar um R aqui para ele dar um reload no app. Agora sim, certinho. Beleza. E aí aqui, se vocês forem ver, voltando lá na parte da fonte, a gente coloca justamente o font family igual tá aqui, né? Que é no caso esse 900 black igual no caso aqui é a fonte ITER. No caso a gente tem essa source sans. Então eu só vou testar, vou copiar esse daqui, vou ir lá no nosso componente de texto que a gente criou ontem, nos styles dele, e aí eu vou colocar aqui fonte traço family source sans bold. Beleza, já deu uma mudada aqui. Ah, tem que tirar esse fonte weight bold. Já ficou com a nossa. Só para testar outra. Vou voltar aqui, vamos ver se eu colocar regular como fica. Aí já ficou com a nossa regular. Beleza? Baseado nisso já está feito. Agora, você pode me perguntar, Gabriel, como é que eu faço só para referenciar essa fonte? Como é que eu faço não para escrever o nome dessa fonte aqui no código, e como é que eu faço para deixar as variáveis que eu preciso dentro de um tema. Então, baseado nisso, pessoal, a gente vem, deixa eu abrir aqui, a gente vai criar um tema. E eu gosto de criar esse tema dentro da pasta de styles. Então, vou vir aqui, new folder, styles. Dentro dos styles, eu gosto de criar uma pasta de colors, onde todas as cores que eu vou utilizar no aplicativo vai estar aqui. Uma outra pasta de fontes, onde todas as fontes que eu vou utilizar no aplicativo vai estar aqui. Uma outra pasta de metrics, que é basicamente para eu colocar as medidas padrão que eu vou usar no aplicativo. Se vocês forem ver lá no módulo nosso de UX, eu sempre uso espaçamentos de 8, de 24, sempre esses múltiplos, 16, 12. Então, a gente vai utilizar isso aqui também. E, por fim, eu gosto de criar um arquivo de tema que vai englobar essas três variáveis ali dentro, beleza? Então, pessoal, agora eu vou colocar todas as cores que a gente tem lá no nosso Figma aqui dentro. E aí eu vou dar aqui um export const colors e todas as cores que eu tenho lá no Figma vão estar aqui. Se vocês forem ver, aqui no brand eu coloquei todas essas cores, que é o branco, esse cinza, o vermelho, o cinza escuro e o preto. Beleza? Então como é que eu gosto de colocar essas cores? O white, como o por padrão do hexadecimal é FFFFF, ou seja, F 6 vezes. Essa cor light, que é esse cinza, eu vou colocar ela nessa denominação, inclusive no Figma eu usei essa mesma denominação. Beleza? O red, que é o primary, a gente vai colocar esse red que está aqui. Ótimo. Opa. Vou colocar a hashtag. E também
o cinza escuro a gente vai colocar como dark. Hashtag 1616 e o preto como black. Beleza. Agora as fontes. Vamos criar as fontes do mesmo jeito. Export const fonts. A gente vai ter o regular. A gente vai ter o semi-bold. A bold. E o black. Beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqueles nomes que a gente colocou lá no app.js, que são esses aqui, né? Então regular é essa. Bold é essa aqui. Semi-bold é essa daqui. E black é essa daqui. Dessa forma, pessoal, a gente criou também as fontes no nosso projeto. Perfeito. Agora, pessoal, a gente vai entrar na parte de metrics. Essa parte de metrics é bem importante por conta do seguinte. Pensa só. Quando eu tenho... Vamos pensar aqui no iPhone 12, que é esse que está aqui. E vamos pegar o Moto G aí como um exemplo do celular, um dos mais populares do Brasil. Popular eu falo no sentido de que mais gente tem. Então, o Moto G, vamos supor que ele tenha 6 centímetros. E o iPhone tenha 8 centímetros. Isso aqui eu só estou colocando hipoteticamente. Então pensa no seguinte, o tamanho das telas é muito diferente. Se eu colocar essa imagem aqui do jeito que está 64 por 64, ela vai ocupar, querendo ou não, um espaço muito maior na tela do Moto G do que na tela do iPhone, porque a tela do iPhone é maior. Baseado nisso, a gente entra no conceito de fazer as telas de uma maneira responsiva. E como é que eu faço as telas de uma maneira responsiva? Eu preciso pegar a proporção que eu tenho entre largura e altura da tela, baseado na proporção que eu tenho também no protótipo do Figma, transformar isso, vamos colocar assim, numa função que quando eu passar uma medida vai traduzir para uma medida que vai ocupar o mesmo espaço de tela, tanto no iPhone quanto no... Acho que ficou meio confuso. Ou seja, vai ter que ocupar o mesmo espaço no Moto G quanto no iPhone. Deu para entender? Deu para sacar? Fala aí nos comentários que ajuda. Então, pessoal, baseado nisso, a gente vai começar a criar esse arquivo de métricas. Esse arquivo de métricas eu uso ele como padrão em todos os aplicativos. A gente usa ele na 7Coders como um todo, na 7Apps, no Best Barbers, no Feedify. Também é um arquivo, vamos dizer assim, de configuração padrão que a gente utiliza. Então, se você quiser, né, baseado nisso, simplesmente copiar e colar e reaproveitar nos seus outros projetos, é um arquivo realmente padrão e modificar conforme você ache melhor, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Basicamente, a gente vai precisar importar dentro do React Native, from React Native, a gente tem as medidas de dimensões, dimensions, beleza? Que a gente consegue pegar qual que é o tamanho do height, ou seja, da altura da tela e também do width da tela, beleza? Com base nisso, a gente consegue medir qual que é a proporção de pixel que a gente vai ter que utilizar. Além disso, ele dá um pixel ratio, que é basicamente o pixel ratio, ele representa a proporção de pixel que aquela tela tem. Então, igual a gente coloca aqui, né? Vamos colocar no Figma, que tem 16 pixels, é a mesma coisa que a gente vai utilizar esse pixel ratio para fazer essas proporções. O Moisés falou, tem um livro lá na Casa do Código bem bacana desse tamanho de tela. É exatamente, isso aqui é muito importante para um desenvolvedor front-end, um desenvolvedor mobile, ter essa capacidade de fazer telas responsivas. Então a gente desenvolveu esse arquivo de métricas para deixar ele o mais responsível possível, beleza? Então como é que eu faço para pegar o tamanho da tela baseado nos dimensions? Então eu vou colocar aqui, const, vou abrir as chaves porque eu quero referenciar uma propriedade que tenha dentro do objeto, é igual dimensions.get, e aí quando eu coloco aqui o window, ele vai me dar aqui, ó, tanto o height quanto o width, beleza? Então, baseado nisso, eu consigo saber qual que é a altura e qual que é a largura daquele dispositivo que eu tô. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora?
eu tenho a largura, deixa eu pegar aqui no nosso Figma, que foi desenhado, eu tenho a largura aqui, ó, de 375 nesse aplicativo. Então, vou colocar aqui const Figma width igual 375. Vamos colocar que essa vai ser a nossa medida de proporção, beleza? E aí, o que eu vou colocar aqui? Então, const px, ou seja, eu quero usar o mesmo esse px que está aqui no Figma que a gente definiu, beleza? Então, esse px, por exemplo, deixa eu dar uma aproximada, opa, vou dar uma aproximada aqui, ó. Tem, por exemplo, deixa eu dar um detach desse style, 28. Eu quero que esse 28px, quando eu escrever, ele realmente tenha 28px independente do celular que tiver. Então, eu pego o const px, é igual. É uma função, nesse caso, que eu quero passar um valor. Então, eu vou colocar um value em px. Eu quero receber um valor e traduzir para o tamanho da tela que vai ficar responsivo, beleza? Para qualquer dispositivo que tiver, ele ocupe o tamanho proporcional da tela. Então, esse const px ele vai receber o value px. Então, eu vou colocar aqui const, aqui dentro, width percent, que vai representar ali um percentual da tela, basicamente. Vai ser o valor de pixel dividido pelo valor do Figma vezes 100. Então, eu estou pegando aqui, baseado nisso, qual que é a porcentagem que esse valor na tela do Figma está representando, qual que é a porcentagem da tela que ele está ocupando, e aí eu estou dividindo por 100 justamente para eu conseguir o valor em percentuais, beleza? Então, baseado nisso, imagina que eu estou dividindo aqui 28, né, por 375, e aí eu vou conseguir a proporção exata ali, fracionária do que ele está ocupando da tela. Baseado nisso, eu vou pegar aqui o const screen pixel, vai ser igual ao meu pixel ratio, beleza? Ponto round nearest pixel, então ele vai arredondar para o pixel mais próximo, então o próprio React Native já dá essa possibilidade para a gente, beleza? O tamanho agora da tela, beleza? Que é aquele width que a gente referenciou ali em cima, o tamanho padrão da nossa tela, vezes o parse float, que é basicamente para eu passar esse número para uma casa decimal, que já vem isso dentro do JavaScript, esse width percent, beleza, dividido por 100. Ótimo. Então, na verdade, isso aqui é para fora do parênteses, né? Porque dentro do parênteses eu estou calculando aqui. Então, só deixa eu dar uma formatada aqui para ele colocar tudo na mesma linha, beleza. Então, aqui, basicamente, eu estou pegando, né, esse valor aqui aqui não é o width da tela, aqui é o screen pixel. Beleza. Screen pixel não. O width percent, digitei A. Beleza. Então, basicamente, eu estou pegando o tamanho dessa tela aqui, multiplicando pelo percentual que eu tenho em relação ao Figma, dividido por 100, para assim eu conseguir, de fato, qual que é o tamanho nessa tela, a mesma proporção que eu tenho na tela do Figma. Beleza, isso aqui é só uma explicação, pessoal, para vocês simplesmente não digitarem um código e tomar isso como verdade absoluta. É só para vocês entenderem como que a gente chegou nesse cálculo para deixar responsivo. Beleza? Deu para entender? Deu para conseguir pegar aí? Show de bola demais esse livro, Moisés. Bom, agora, baseado nisso, eu vou dar um export aqui. O height eu nem vou precisar, então. Export justamente esse px dentro de uma variável. Poderia só dar um export const px aqui para ficar mais fácil. Beleza, esse vai ser a minha métrica. E, baseado nisso agora, pessoal, eu já tenho fontes, já tenho colors, eu vou colocar isso tudo aqui dentro do nosso tema, beleza? Então, na verdade, eu vou dar um export const px, beleza? E agora export const metrics, que eu quero que fique dentro do metrics o px, beleza? Ótimo. Bom, baseado nisso, agora eu vou criar um tema. E esse tema, ele vai importar o colors, dentro do colors, .colors, ótimo. Eu também vou importar aqui dentro as fontes, from .fonts. Aqui dentro eu também vou importar metrics, from .metrics.
Então, vou importar essas 3 variáveis que a gente criou dentro desse arquivo, beleza? E o meu tema vai conter essas 3 variáveis ali dentro. Então, export const theme igual colors, fonts e metrics, beleza? Então, dentro do styles, eu vou exportar dentro do meu index.js, ou seja, o index.js, quando a gente quer exportar todo o conteúdo daquela pasta, tudo aquilo que está ali dentro, eu coloco um index.js e eu vou dar um export tudo que vem do meu tema, porque, querendo ou não, todos os meus arquivos estão dentro do tema ali, as constantes que eu criei. Beleza? Bom, agora, pessoal, a gente utilizou, se a gente for ver aqui, dentro do text, por exemplo, a gente utilizou o Styled Components, beleza? Tem como eu passar esse tema diretamente para o Styled Components sem eu ter que importar o tema aqui. Import theme from ponto barra styles. Então eu não preciso importar o tema. Como é que eu faço isso? Pelo próprio Styled Components, eu consigo ter um provider. Esse provider, ele basicamente transmite automaticamente tudo que está dentro do meu tema para o nossos styles que a gente for criar na aplicação. Então, o que eu faço? Eu importo o theme provider, import from Styled Components. Ele vai ter aqui dentro um theme provider, beleza? E aqui também, deixa eu só dar um espaçamentozinho aqui, import from, aí eu vou importar o theme dentro do nosso rcrc/styles. Beleza. Theme. Beleza. E aí aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou retornar, eu coloco o theme provider aqui. Ótimo. E aqui dentro eu vou voltar a splash screen. Beleza. Dentro do theme provider eu tenho que passar esse tema. Você vê que ele já até completou aqui automaticamente. Então, vou pegar aqui o meu tema. Beleza? Para eu saber se isso funcionou de fato, o que eu vou fazer? Eu vou lá agora no meu átomo de texto. Em vez de referenciar a color aqui direto, eu vou pegar o meu theme. Beleza. E aí aqui eu vou colocar, ele não vai, se ele passar a color, é claro que a gente vai renderizar a color, mas a gente vai colocar theme.colors. Só para a gente ter certeza, eu vou colocar aqui o light, que é o cinzazinho, né? Ah lá, ó, já ficou o cinzazinho aqui. A gente colocou o red. O red já está aqui. Então significa que deu certo, beleza? Então a gente configurou o nosso tema, a gente configurou já o nosso ESLint e o Prettier, a gente já criou as variáveis para deixar isso aqui responsivo. Então, como é que eu vou passar em vez de passar o font size aqui? Vou passar o theme, beleza? Eu vou pegar aqui theme.metrics.px24, que aí ele vai dar... Aí eu vou ter que colocar referenciar aqui px também, porque o Styled Components pede pra gente colocar px. Então, ó, ele já deixou o 24 aqui de um tamanho diferente. Ele já deixou proporcionalmente o tamanho 24 de fato. Aí eu posso fazer a mesma coisa aqui em relação a nosso margin top com 12, para ele também ocupar sempre o mesmo espaço. Beleza? Deu para pegar, deu para entender como é que a gente faz as telas responsivas? Bom, feito isso tudo, pessoal, vou dar uma acelerada aqui porque a gente já gastou bastante tempo nesses detalhes. Eu vou criar agora o card nosso aqui de filme, beleza? Então, deixa eu fazer aqui. Dentro de moléculas, eu vou criar o nosso card de filme. Então, vou chamar ele aqui de filme card. Na verdade, ele não vai ser um filme card, porque ele vai ser um card que a gente vai utilizar tanto para filme quanto para personagem. Então, eu vou colocar aqui como... Pode ser só card mesmo, porque na nossa aplicação só tem esse card no final de contas, né? Então, dentro de card, eu vou criar um index.js e também vou criar um styles aqui JS. Mas aí, pessoal, entra um detalhe. Esse elemento aqui vai entrar na nossa home, beleza? Então, eu não quero renderizar mais a splash screen. Então, eu vou criar já a minha home aqui, home. Vou criar aqui um index.js na home por enquanto.
Beleza, a splash screen está criada aqui com esse container. Então, vamos deixar esse container aqui genérico também, porque faz mais sentido, né? Eu vou ter esse container tanto na home, eu vou ter esse container na tela de favoritos, eu vou ter esse container na tela de pesquisa. Então, eu quero deixar esse container genérico também, já vou criar ele, beleza? Então, aqui dentro de Atoms, eu vou criar um novo component chamado container. Vou criar aqui um index.js. E aqui, eu até estava falando com o pessoal como é que a gente cria um style system, como é que a gente cria as coisas para eu deixar o mais reaproveitável possível. Como é que eu faço isso? Vamos primeiro pensar no seguinte aspecto, voltando aqui para o container. O container, ele usa Flexbox, e aí a gente viu na aula anterior que se eu colocar Flex Start ele vai mais para o início, se eu colocar Flex End ele vai mais para o final. Como é que eu quero deixar isso de uma forma que eu consiga alterar para qualquer um? Como é que eu quero alterar o tamanho do height, do width? Então, ou eu quero que o Flex seja Flex 1 e ocupe todo o espaço. Então, por exemplo, como é que eu faço para deixar esse container aqui que eu vou fazer o mais editável possível? Então, primeiro eu vou passar aqui, eu não vou criar um style.js, porque o container ele é basicamente um arquivo só de estilos, então já vou fazer o style aqui dentro, beleza? Então, import styled from styled components /native, beleza? O nosso container é uma view, então export const, vou chamar de container, que é um style view, beleza. Ótimo, então vamos lá. O container ele é um display flex, que a gente já viu, segundo a nossa splash screen. Ele está utilizando um flex 1 que também simboliza um display flex, beleza? Ótimo. Então, eu posso passar uma flex direction para ele. Se ele quer que seja coluna, ou seja, os itens vão vir em colunas. Colunas é quando eu tenho itens um abaixo do outro, ou rows, que é itens um do lado do outro, e no caso ele faz horizontalmente. Então, eu quero deixar isso aqui reaproveitável. Então, se eu passar uma variável, vamos chamar de direction, ou só dir, ele possa renderizar essa direction. Se não passar essa direction, eu vou colocar como flex start, beleza? Tá, na verdade column, desculpa, o flex start é o align items e o justify content, beleza. Eu também quero fazer que esse flex, ele seja justamente o justify content e o align items de acordo com o que eu quiser. Então, align items, vamos chamar de align só, pra gente não ter que escrever tudo, beleza? Ou você pode escrever como AL, como você achar melhor. Então eu vou passar um align, se não, pode ser flex start, agora sim, flex start. E aqui o justify content vai ser a mesma coisa, justify content. Eu vou até copiar e colar essa lógica aqui. Se não estiver dando para entender, vocês vão falando aí. Se estiver dando para entender, vocês me avisam. Então, eu quero que seja aqui, eu só passar justify. Beleza? Justify, ponho aqui, justify. Então, se eu passar justify, vai ser o justify que eu passar, senão vai ser flex start. Então, aqui é como se eu estivesse fazendo um if else aqui dentro. Tranquilo? Se tiver dúvida, pode mandar aí nos comentários, pessoal, que eu tô vendo. Ótimo. Então, beleza, deixei 100% genérico com esse container para de acordo com o que eu quero passar. Vamos passar o background color também. Então, background color. Então, se eu passar um BG de background color, vai ser... Aí aqui entra uma pegadinha. Então, vou colocar o theme. Eu vou referenciar somente as cores do tema. Então, eu vou passar aqui que vai ser theme.colors. E quando eu passo um array vazio aqui, significa que eu quero referenciar uma variável que está dentro de colors. Então essa é uma denominação do JavaScript. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, um ponto white. Mas como eu vou passar para deixar de maneira genérica, eu coloco a variável aqui. Então eu vou passar o BG, senão vai ser o nosso dark. Beleza? Ótimo. Além disso, para a gente finalizar, eu vou passar tanto o width como height. Então, vamos pegar aqui, width. Eu também vou precisar do tema que eu vou referenciar os metrics, beleza? Se eu passar o W de width, eu vou querer que seja theme.metrics.px esse W. E aí eu preciso colocar px. Então eu vou fazer uma concatenação de string, que é basicamente quando eu coloco, igual a gente está fazendo aqui
o nosso símbolo de cifrão abrindo, beleza? Então eu vou referenciar essa variável aqui e vou colocar o px, porque é necessário colocar o px. Senão, eu vou querer que ocupe 100% do espaço que ele tiver. Beleza? Então, se tiver w, então eu quero que você renderiza isso, senão vai ser 100%. Ótimo. E a mesma coisa, eu vou até copiar esse width aqui e vou colocar para height. Então, ele também vai estar ficando genérico. Aqui vai ser H, aqui também vai ser H, aqui também vai ser H. Pronto, deixei o mais genérico possível esse container. Vou exportar ele aqui agora dos meus atoms, beleza? E agora eu vou aplicá-lo nas minhas telas. Então, beleza, eu já tenho esse container. Vou aqui na minha splash screen, vou aplicar esse container aqui. Vou apagar esses styles, vou apagar tudo que está aqui e vou aplicar esse container aqui. Ótimo. Ele, por default, é flex start, igual a gente colocou. Então, eu vou colocar aqui o align como center, o justify também, que a gente criou lá também como center, e ele vai centralizar as duas na tela. Beleza, já criei um container responsivo, ou seja, imagina que eu tivesse que escrever aquele text, style, flex zoom, aquele view, flex zoom, color e tudo mais. Então, a ideia do React é você sempre reusar os componentes para você escrever o menos possível e simplesmente reaproveitá-los, beleza? Então, por isso que vai ficar assim. Ótimo, agora sim, vamos criar nossa home. Então, dentro da home, import React, que a gente precisa para, como é um arquivo que vai renderizar um componente de React, eu preciso importar o React. Import também from dos nossos components. Daqui a pouco eu vou setar lá o absolute import, mas vamos primeiro aqui, que é o container que eu quero. E aí aqui eu vou dar um export const home, que por enquanto vai só dar o return no nosso container. Beleza? Então, vou pegar aqui e vou exportar das minhas screens, o index.js. Eu não exportei nada do conteúdo das screens ainda. Então, exporte tudo da minha splash screen. Exporte tudo da minha home. Beleza. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou ir lá no nosso app.js que está renderizando necessariamente a minha splash screen e vou, em vez de renderizar a splash screen, vou renderizar a minha home. Só para a gente já deixar setado aqui. Daqui a pouco a gente faz a navegação certinha, tranquilo? Então eu vou deixar a minha home aqui, vou lá pegar o meu componente que eu estava criando de card, né? E aqui nos meus styles eu vou começar a criar ele. Então import, cancel. Import styled from styled components /native. Pensa que esse container ele vai ser clicável, então eu vou dar um export const touchable, vai ser na verdade container card container. Vai ser um style view. Ótimo. Esse style view, vamos setar aqui. Ele tem, vou dar um clique aqui para a gente pegar as medidas dele, beleza? Ele tem 88 por 124 e 8 de border radius. Então, referenciando lá o width, referenciando o nosso tema, tema.metrics.px, que a gente vai ter de 88, e aí aqui vai ter que colocar o pixel. Opa, o pixel aqui é do lado de fora. O height, tema.metrics.px, para deixar responsivo, hein? De 124, beleza, px aqui também. Border radius, mesma coisa, tema.metrics.px de 8 pixels. Ótimo, já fiz o meu card container. Agora eu vou dar um export const card image, que é justamente o que a gente quer, que é um styled view, que é um styled image background, que é um componente que o nosso React dá para quando a gente quer colocar uma image em background, tranquilo? Então eu vou colocar o width para ele ocupar 100% do tamanho que eu defini ali em cima. E o height também 100% daquele tamanho que eu coloquei
Ótimo, por enquanto só isso. Então, agora eu vou pegar esses dois elementos que eu criei e vou colocar aqui no componente, né? Port React from React. Ótimo. E aqui eu vou dar import nesses dois elementos que eu criei ali de estilização. From os styles, que é tanto o card container quanto o meu card image. Ótimo. Então aqui eu vou dar um export const card. Ele vai receber aqui como props, igual a gente viu o children lá no text, um item, que é basicamente esse item. Ele pode ser tanto um personagem quanto um filme, beleza? Então aqui eu vou dar um return no card container e depois no card image. Ótimo. O card image por si só, ele vai receber um source, que é igual a gente já viu lá no image que a gente criou ali em cima da logo. Ele vai receber um source. E quando esse source ele vem da internet, ele não é um source local importando, eu preciso colocar uma URI. E vai ser justamente um item.imageURL. Por que eu coloquei aqui item.imageURL? Porque eu já estou pensando na estrutura que a gente vai conectar com a API. Então, eu tenho que passar para cá um item, dentro desse item tem que ter um image URL. Beleza? Então, agora dentro dos moléculas eu vou exportar esse card. Vou dar um index.js para exportar tudo que tem dentro da pasta dos moléculas. E vou dar um export de tudo aqui do meu card. Beleza. Agora eu vou importar esse card lá na minha home. Só que aqui eu tenho que exportar também as moléculas, né? Eu só estou exportando ali por enquanto os átomos. Então, exportar das moléculas. Agora eu já tenho o card aqui. Vou abrir o container. Ótimo. E vou renderizar o meu card. Só que o card eu preciso passar um item. Olha lá, já até completou. E dentro desse item eu preciso ter um image underline URL. Eu vou pegar uma imagem qualquer aqui de um Darth Vader. Só para a gente ter certeza que está funcionando. Darth Vader. Vou pegar uma imagem. Pode ser essa daqui. Vou copiar o image URL. E vamos colocar lá para ver se funcionou. Ótimo. Apareceu aqui em cima. Deixa eu só colocar um align center. E um justify também no center. Só para a gente ver melhor aqui. Ótimo, beleza? Então, já está aqui. Mas se você for ver, o border radius ele não foi aplicado. Porque o elemento que está dentro aqui do nosso card, que é o card image, ele está sobrepondo. Como é que eu faço para consertar isso? Eu coloco aqui um overflow, ou seja, tudo que passar esse tamanho, dá um hidden, ou seja, esconde, não mostra, e aí ele vai ficar com a borda arredondadinha, conforme a gente já colocou. Beleza? Aqui o card container eu coloquei como view. Na verdade é um touchable opacity, viu pessoal? Touchable opacity é o elemento que a gente usa para criar um botão no React Native. Como é que eu sei isso? Documentação do React Native. Então, se a gente vier aqui, tanto no Expo quanto no React Native, então React Native, só para ficar mais fácil. Touchable opacity é o elemento que a gente usa para botão. Não existe um botão no React Native, existe um touchable opacity. Existe um botão aqui que, na verdade, tem como a gente utilizar de outras maneiras, enfim. Mas, na verdade, a gente utiliza o Touchable Opacity que funciona melhor, ok? Se a gente quiser trocar aqui para button também vai funcionar. Mas, no caso, o Touchable Opacity eu consigo colocar um elemento dentro dele. Então, funciona de uma maneira melhor. Beleza? Por fim, é um card clicável, o Touchable Opacity. Tranquilo, para ficar uma tradução melhor. E o card image é justamente um image background. Se eu colocar aqui, quando eu quero colocar uma image em background, não uma imagem sozinha, igual a gente colocou a logo, eu utilizo o image background e tá aqui, beleza? Ótimo. Agora, vamos pensar no seguinte. O meu card já está pronto. Agora eu preciso de criar uma lista
horizontal com vários desses cards, que é basicamente o nosso elemento aqui de filmes, beleza? Então eu tenho aqui vários filmes, ou no caso eu estou fazendo de personagem, vamos passar para o de personagem. No caso, eu preciso criar um organismo que vai consumir as duas coisas, tanto um átomo, que é um title ali, quanto uma molécula, que é, no caso, o nosso card, né? Então eu vou criar aqui um new folder, e eu vou chamar isso daqui de home list, porque eu tenho duas listas na home, então eu posso reaproveitar, já que as duas listas são parecidas, beleza? Então aqui no meu home list, eu vou criar um index.js. Ótimo. Aqui, nesse home list, eu vou importar o React, from React. Ótimo. Eu vou importar aqui dos meus moléculas o card. Ótimo. E eu vou importar também, lá dos meus átomos, o text. Ótimo. São os dois elementos que eu vou precisar para criar. Além disso, eu vou importar aqui do React Native uma lista. Ele não é um elemento personalizável de style, vamos colocar assim. Então eu vou importar ele aqui direto do React Native Flatlist, só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Beleza. Então agora eu vou dar aqui um export const home list. Ela vai dar um return aqui justamente nessa flat list, que é o flat list, ele é o elemento de listagem do React Native. Então eu vou entrar aqui na flat list. Ótimo. E aqui eu tenho a flat list. Ele dá um exemplo aqui. Beleza. Eu preciso passar um data, que vai ser um array, ou seja, um elemento, uma variável que possui vários dentro dele. O render item, que é basicamente para cada elemento o que eu quero renderizar. E o kExtractor é basicamente porque é uma lista virtualizada, então obrigatoriamente cada item tem o ID único, que aí vai ser esse kExtractor. Beleza? Então, como é que a gente vai construir isso? Eu vou construir um fake data aqui, const fake underline data, que é um array, igual ele colocou. Vou colocar um ID 0 e vou colocar um image underline URL, justamente igual a gente colocou lá no nosso elemento, do Darth Vader. Vou copiar a imagem address. Ótimo. Colocar aqui. Beleza. Esse vai ser o meu primeiro item da lista. Meu segundo item da lista vai ser... Ele colocou duas vírgulas aqui. O ID tem que ser único, então não posso repetir o 0. Então vai ser um image underline URL. Então, desse Darth Vader, agora eu vou passar para, por exemplo, Mestre Yoda. Ótimo. Então, vou copiar essa imagem aqui do Mestre Yoda, copy image address, vou colocar o Mestre Yoda. Ótimo. Ele deve ter colocado duas vírgulas ali de novo na hora que ele salvou. Deixa eu só ir para lá. Beleza. Então, esse aqui vai ser justamente o data que eu vou passar para o meu flat list ali. Ó. Ele já está pedindo o data. Ótimo. O meu render item, como é que ele funciona? Ele é uma função que vai retornar um item, que no nosso caso é o card, beleza? Aqui eu vou receber o item, ótimo. E o meu card precisa de receber um item, eu vou passar ele para cá. Por isso eu também coloquei como item, beleza? Agora eu vou passar o kExtractor, que é justamente o elemento que ele precisa para pegar de cada item que ele está renderizando um ID. Então, item.id. Beleza, então eu vou pegar essa flat list aqui. Nessa flat list eu vou exportar dos meus organismos. Então export tudo do meu home list. Beleza. E essa home list eu vou importar agora na home ao invés do meu card e vou renderizá-la. Home list, tá. Os nossos organismos, eles não estão exportando aqui no nosso index. Então, export tudo from organismos. Beleza. Então, renderizou aqui um embaixo do outro. Só que eu quero que seja horizontal. Então, tem como eu só passar a propriedade aqui, horizontal para flat list. Você vai ver que eles vão renderizar um do lado do outro.
Um outro ponto interessante, então, seria no nosso card, cada um ele tem um margin right aqui, margin right de, vamos colocar 12 pixels, igual a gente já está usando como padrão, tema.metrics.px 12. Opa, eu digitei errado o tema, né? Ótimo. PX. Legal. Um do lado do outro. Deixa eu só... Ele tá dando uma interferência aqui, porque no caso a flatlist ela automaticamente ocupa o tamanho como um todo. Mas já deu para ver aqui justamente a lista. Ó. Beleza. Agora, para a gente finalizar essa parte de listagem, eu não preciso de fazer mais nada, porque a gente já criou a lista, né? Então já está criado. A única coisa que a gente ainda está pendente nessa aula é justamente como navegar da home, na verdade da splash screen para home, né? Então para isso a gente vai instalar o React Navigator junto com o Expo. Então aqui eu vou pesquisar na documentação do Expo Navigation, Routing and Navigation. Beleza, Our Recommended React Navigation. E aí ele dá um Get Started with React Navigation. Então eu vou clicar aqui nesse Getting Started Guide. Lembra, documentação, melhor amigo do desenvolvedor. Então eu vou dar o Yarn Add React Navigation Native, vou copiar aqui. Vou matar aqui o nosso server que está rodando o aplicativo. Vou dar um Clear. Vou dar um Yarn Add. Opa, já estava dando um Yarn Add ali automaticamente. React Navigation Native. E depois que a gente fizer isso, a gente tem que dar um Expo install nesse aqui, ó. Installing dependencies into Expo Managed Project, que é justamente o nosso caso. Então, copiei e colei justamente essa documentação ali que ele estava mostrando pra gente. Tranquilo? Aí aqui no nosso caso, se você estiver utilizando um projeto React Native comum, que não é o nosso caso. E agora também, isso aqui é por causa do React Native comum. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu fechar aqui. Já rodou. Vou dar um yarn start novamente. Toda vez que a gente instala uma dependência, pessoal, é bom a gente matar o servidor, rodar ele de novo para evitar qualquer tipo de problema. Tranquilo? Vou rodar o projeto aqui. É mais fácil eu matar ele aqui e apertar para ele abrir de novo. Ótimo. Enquanto isso, vamos voltando na documentação. A primeira coisa, ele fala que a gente precisa de colocar um Navigation Container como dentro do app.js e também importar o React Native Gesture Handler lá em cima. Então, vou pegar isso aqui. Vou abrir aqui o nosso app.js. Opa. App.js. Vou jogar esse carinha aqui lá em cima. Beleza. O segundo passo, vamos pegar a documentação aqui de novo, é justamente a gente pegar esse Navigation Container. Então eu vou importar esse Navigation Container e jogar depois do Theme Provider aqui. E jogar Home aqui para dentro. Beleza. Ótimo. Então, pessoal, o que eu gosto de fazer? Criar uma pasta aqui. Vou chamar essa pasta de Router, que é justamente o Routes. Pode escolher do jeito que você preferir. Justamente aqui eu vou criar um index.js e a gente vai criar o nosso router aqui dentro. Tranquilo? Então ele dá aqui essa primeira parte que é o Reload React Navigation. Então a gente precisa instalar a primeiro tipo de navegação, que é o React Navigation Stack. Então só vou adicionar ela aqui. Deixa eu só matar aqui rapidinho. Colar. A Stack Navigator é justamente aquela navegação tradicional quando eu clico e navego. Clico e navego. Tem a Bottom Navigation, que é o que a gente vai fazer na próxima aula com a Bottom Bar. Tranquilo? Então, Yarn Start aqui novamente. Só matar aqui rapidinho. Expo Go.
Já tá rodando. Beleza. Star Wars. Ótimo. Agora sim, a gente vai pegar o Create Stack Navigator e o Navigation Container. Eu acredito que não fica tão bom o Navigation Container ali, então... E aqui, como é um arquivo que a gente vai utilizar o React, então a gente precisa de importar o React, porque a gente vai abrir e fechar as tags no return. Então, basicamente, o React... From React, beleza. Vamos lá, export const. Eu vou chamar de routes. E ele vai ter um return aqui dentro. Então, se você fizer aqui pelo exemplo de navegação, a gente precisa de pegar um const stack igual create stack navigator. Beleza. Eu vou importar aqui também das nossas screens, as duas telas que a gente tem, por enquanto, que é a nossa home e a nossa splash. Beleza. E aqui eu vou dar o return com o navigation container. Ótimo. O stack. Opa. E aqui, se você for ver a documentação, a gente põe o stack.navigator. E aqui também a gente põe o stack.screen. E aí aqui a gente passa o component, que no caso o primeiro é a splash screen. Essa ordem importa, que vai vir primeiro. E depois a gente vai dar um stack.screen e o component vai ser a home. Beleza? Ótimo. A partir disso a gente também pode dar um nome para a rota. Então, nesse caso, o name é a home e no name eu vou colocar a splash. Ótimo. Bom, baseado nisso, eu só preciso pegar esse routes agora e jogar para dentro do app.js. Então, vou apagar o navigation container que eu coloquei aqui. Vou importar daqui do ponto barra src barra routes. O meu routes. E aqui eu vou apagar a home e o navigation container e deixar a minha navegação só. Então, automaticamente, ele vai renderizar aqui a minha... Deixa eu apagar a home aqui. A minha splash screen. E ele coloca esse header aqui por default. Então, eu vou aqui no routes, dentro do stack navigator, eu vou colocar aqui header mode igual none, para ele não renderizar nenhum tipo de header pra gente. Agora, como é que eu navego da nossa splash screen para home? O que eu vou fazer? Por padrão, se o componente que eu tô querendo navegar, ele tá aqui dentro do stack navigator, ele vai receber a props de navigation aqui dentro, beleza? Tem como usar, caso ele não tenha, tem como navegar? Tem, que a gente vai explicar nas próximas aulas. E aí, pessoal, eu preciso navegar depois de um tempo. Só que, e aí aqui vai entrar deixa eu até apagar esse status bar aqui, por enquanto a gente não vai precisar dela. E a gente vai entrar no ciclo de vida de um componente. Basicamente, o ciclo de vida de um componente é quando ele começa a renderizar, ele iniciou o ciclo de vida dele. Quando ele fechou, ele acabou o ciclo de vida dele. E esse componente, ele muda à medida que eu vou também passando informações para ele. Então, quando eu passo a informação para o meu componente, então igual que está o navigation, supondo que esse navigation muda, ele atualiza o ciclo de vida. Então, basicamente, isso é o ciclo de vida de um componente. Ou seja, assim que esse cara iniciar, eu quero que você conte alguns segundos e navegue para a nossa home. Então, o que eu vou fazer aqui? Como é que eu detecto esse ciclo de vida? A gente utiliza esse useEffect, que é justamente o conceito de React Hooks. Ele é um dos hooks do React, beleza? Então eu vou aqui no useEffect. Ele basicamente a gente declara ele dessa forma, beleza? Ele é uma função. E aqui dentro eu posso executar o que eu quiser. E caso essa função seja dependente de alguma coisa, ou seja, supondo que ela é dependente do navigation, eu coloco aqui. E aí, o que eu quero? Eu quero que, depois de um tempo, aí no JavaScript eu tenho o setTimeout, que é essa função aqui, que ela executa depois de um tempo. Ela é padrão do JavaScript, ela vem dentro do JavaScript.
Então eu quero que depois de um tempo em milissegundos, eu vou colocar aqui 200 milissegundos, por exemplo. Eu quero que depois de 200 milissegundos, 500 milissegundos, 1000 milissegundos, ele navegue. Então eu vou colocar aqui navigation. Aí se a gente for ver lá na documentação, eu utilizo o navigation.navigate, quer ver? Deixa eu ver se ele trouxe esse exemplo aqui. Moving between screens, beleza? Então navigation through a new screen. Navigation.navigate, o nome da tela que eu quero. Tranquilo? Então navigation.navigate. O nome da tela que a gente quer é a home. Então vou salvar. E aqui ele está reclamando justamente, ó, já navegou. Justamente que ele é dependente, ó, do navigation. Então vou colocar o navigation aqui. Ótimo. Depois já navegou. Então vou até dar um reload aqui para vocês verem, ó. Apertei R, vai abrir o aplicativo novamente. Ó, contou alguns segundos, navegou. Beleza? Então ele tá só falando aqui o invalid child aqui no cell render expected a string of type number expected a string. Então, só pra gente consertar esse errinho aqui, ele tá reclamando aqui que na nossa lista, deixa eu só organizar isso. Ele, em vez de um item aqui ID, ele espera uma string. Então eu posso só concatenar aqui dentro a string e transformar esse número do item ID numa string. Aí vai parar de reclamar. Beleza? Então, pessoal, baseado nisso, encerramos todo o conteúdo da nossa segunda aula. Configuramos Prettier e o ESLint, que são os nossos dois formatadores de código. Fizemos também a configuração de fonte. Entendemos mais agora do Atomic Design e criamos moléculas e organismos. Deixamos o componente de moléculas, na verdade de container, 100% reaproveitável. A gente vai fazer na próxima aula também um de texto isso. E vai, de fato, codar a home por inteiro. Desculpa. Beleza? Então, espero vocês na live de amanhã. O que vocês acharam? Ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Algo que vocês queiram, antes da gente encerrar, mandar aí nos comentários? Vou dar aí 2 minutinhos para vocês mandarem. Se não, aquele famoso tchau, obrigado. Deixa, enquanto isso, eu fazendo aqui o commit da nossa aula. Então, fit. Na verdade, eu só estou comentando aula 2 direto, né? Aula 2. Commit changes. Trabalhamos em 25 arquivos. Abner falou, aula muito top e bem explicada. Aqui tá tranquilo, show demais, Abner. Alguma dúvida, pessoal? Vou já mandar aqui na nossa comunidade do Discord também. Deixa eu abrir aqui o Git. Enquanto vocês vão mandando aí, tem alguma dúvida, pessoal? Se não, já podemos encerrar. Aula 2. Esse é o commit. Vou mandar na nossa aula do Discord, lá no nosso Discord. Então, como ninguém se pronunciou, meus amigos, aquele abraço. Te espero amanhã aqui na nossa terceira live da DevRise Week. Vamos juntos sermos os melhores coders que esse mundo já viu. Um abraço e até a nossa terceira live.